Vamos lá, professor Everton Vieira na área, Força Everest, rumo ao topo, tá? A gente vai bater aqui as questões da banca IDECAN, e que tem como principal objetivo, né, o concurso PB Saúde, tá? E aí, o que que a gente vai fazer de início, né? Nós vamos aqui relembrar alguns conceitos de acentuação gráfica, porque é algo que, se cair em nossa prova, a gente vai acertar, a gente tem que acertar, beleza? Então vamos lá. A palavra aqui, café, né? Pô, café tem acento? Sim ou não? Tem. Por quê? Porque eu vi numa embalagem. Não é bem por aí. O que que você vai fazer? Sempre você vai separar a sílaba e jogar na regra. Por exemplo, café. Separe a sílaba. Qual a sílaba mais forte? A última, é uma oxítona. Café. Oxítona terminada em E leva acento. Assim como em vatapá, separo a sílaba, vá, tá? Pá. Não é vatapá, nem vatapa, é vatapá. Oxítona terminada em A, leva acento. Dominós, aquele joguinho, né? Então aqui, ó, do, mi, nós. Não é dominos nem dominos, e sim dominós. Uma oxítona terminada em O, seguido de S. Sim, as oxítonas terminadas em A, E ou O, seguidas ou não de S, levam acento, tá? Caju tem acento? Everton tem. Por quê? Porque eu já vi em algum lugar aí. Errado, hein? Cuidado. Por quê? Caju é oxítona. A gente não fala caju, a gente fala caju, né? Caju acentua-se oxítona terminada em U? Não. Alguém em uma eventual separação silábica, alguém. A gente não fala alguém, e sim alguém. É uma oxítona terminada em EM. Opa, acentua-se. A oxítona terminada em EM. Assim também como em reféns. Em uma eventual separação silábica, a gente não fala reféns, e sim reféns. Oxítona terminada em ENS, leva acento. Hífens também, né, Everton? Em uma eventual separação silábica, ou separa-se tem acento, né? Hífens é paroxítona, não é hífens, e sim hífens. Paroxítona. Opa, então não leva acento. Por quê? ENS é regra da oxítona. Na paroxítona não leva acento. Em herói já tem até acento, né? Por quê? Em uma eventual separação silábica, herói. Nós temos uma oxítona terminada de tom aberta em oi. Oxítona terminada de tom aberta em el, ou oi, seguido ou não de s, obrigatoriamente leva acento. Dói, eu separo a sílaba? Não. É um monossílabo terminado em ditongo aberto em oi, por isso leva acento. Assim como em céus, é um monossílabo terminado em ditongo aberto em el, seguido de s, não tem problema. Assim como em MES, que nós temos um monossílabo terminado em um ditongo aberto em E, seguido de S, não tem problema. Tá? E túnel leva acento? Não sei, separa a sílaba. A gente fala túnel? Não, a gente fala túnel, é uma paroxítona, cuja palavra terminou em L. E aí dou o bizu, hein? As paroxítonas terminadas em linurchão levam acento. Ué, como assim? Vocês vão ver. Linurchão, tá? Linurchão. Túnel é uma paroxítona terminada em L, está no linurchão. Então, por isso leva acento. Biquíni, bi, que, ni. Não é biquíni, nem biquíni, é biquíni, uma paroxítona cuja palavra terminou em i, né? Está no linurchão aqui o i aqui. Então, biquíni leva acento. Sótão, separe a sílaba. Não é sótão, e sim sótão, uma paroxítona terminada em ão. Olha o linurchão aqui. Então, sótão, assim como órgão, acórdão, tem acento. E luz, separa a sílaba. Lu, is. A letra I, ela tem que obedecer a 5 passos para poder receber o acento agudo. Ela tem de ser tônica e luz ali, a letra I. É tônica? É. Tem que fazer hiato, faz hiato. Está sozinha na sílaba? Não. Está acompanhado de S? Não. Então, por isso que Luiz com Z não leva acento, é só o bom e velho pinguinho no I. Agora, se fosse Luiz com S, por exemplo, colocar aqui, né? Luiz, haveria, porque separe a sílaba. A letra I, tônica, faz hiato. Está sozinha na sílaba? Não, mas está acompanhada de S. Tem NH depois? Não. Tem ditongo decrescente antes? Não. Por isso que Luiz com S leva acento, com Z não. E Luísa, vamos separar a sílaba? Lu, I, za. Letra I, faz hiato? É. É tônica? É. Está sozinha na sílaba? Sim. Tem NH depois? Não.
Tem ditongo decrescente antes? Não. Por isso que Luísa tem acento agudo, assim como juíza. Em feiura, a palavra feiura leva acento? Não sei, vou separar a sílaba. Feiura. Letra E é uma vogal, tem força. Letra I é uma semivogal, menos força. Feiura. Letra U é vogal, tem força. Everton, isso é um tritongo, né? Não. Quando houver menos, mais e menos, semivogal, vogal e semivogal é tritongo. Aqui não é a sequência menos, mais e menos. Então eu faço o quê? Preservo o ditongo decrescente. Então vai ficar fei. U, pra. A letra U tem ditongo decrescente antes? Tem, já não leva acento, tá? Ah, é, então em feíssimo, né? Em feíssimo, opa, não leva acento também, né? Joga na regra. O bizu é jogar na regra, né? Colocar o pingo no i aqui. E este segundo i, ele leva acento? Vamos ver. Letra E é vogal. Fei. Letra I semivogal e a segunda I feíssimo é a vogal. Já sei. Preservo de tom decrescente. Então, feíssimo. Ever, tem de tom decrescente, né? Então não leva acento. Aqui vai levar. Ué, mas como assim? Porque agora o acento não é devido ao caso especial do I ou do U, e sim por ser uma proparoxítona, em que todas são acentuadas. Peguem esse bizu aí, tá bom? Fiz esse percurso todo para chegarmos aqui. Essa questão de número um é que ele pede o seguinte: assinale a alternativa que apresenta palavras transcritas do texto que são acentuadas pelo mesmo motivo. Já recebe acento por quê? Monossílabo tônico terminado em A. E até A, até oxítona terminada em E. O motivo é diferente. Letra A não pode ser. Difícil, difícil é uma paroxítona terminada em L, estamos ali no chão. Pé é monossílabo, regras diferentes. Ninguém é oxítona terminada em M, a gente viu. Ninguém, oxítona terminada em M. Traído, traído. Letra I, é tônica, faz hiato, está associando a sílaba, não tem NH depois, nem de tom decrescente. É o caso especial do I ou U. Não leva também o gabarito. As regras são distintas. Gabarito, desânimo, desânimo, proparoxítona. Lúcidos, lúcidos, proparoxítonas. O motivo é o mesmo, gabarito, letra D, a questão de número um. Tudo bem? Ambas são proparoxítonas, a mesma regra. Vamos falar agora aqui um pouquinho de classe gramatical, porque é algo que vai cair na sua prova de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro vai. E o segredo é a essência, né? Eu sempre prezo muito pela essência, não pela decoreba. Substantivo é um nome. Adjetivo qualifica um nome. Advérbio traz circunstâncias, né? O artigo acompanha um nome. A preposição liga palavras e o pronome substitui. Vamos ver na prática isso daqui? O bom homem estava bem. Qual seria a classe gramatical de tudo que está aqui? Bizu, acha primeiro o substantivo. Homem é substantivo. Só um nome. Estava é verbo, né? Agora, esse o é artigo? É. Sabe por quê? Porque ele acompanha o substantivo homem. Se eu colocasse homens, ficaria os bons homens. E bom, qualifica o homem. Então, o é um artigo, bom, adjetivo, tá? ADJ de adjetivo. Homem é substantivo, estável é o verbo estar. E bem, o homem estava como? Bem, é um advérbio de modo. É um advérbio. Mas é uma conjunção coordenativa. Seu é um pronome possessivo e falar é verbo. No contexto aqui, mas seu falar veio a faltar. Está como substantivo. Aqui, falar, a derivação imprópria, está como um substantivo. O veio do verbo vir, ok, verbo, né? Verbo. E este a é artigo, né? Este a é um termo invariável, é uma prep de preposição, tá? Que é prep de preposição, e faltar aqui é verbo, tá? Faltar aqui é verbo. Seu pronome possessivo já falei. Tudo bem? Na linha de baixo, eu nunca a vi. Eu é um pronome pessoal, nunca é um advérbio. O a é artigo. Sabe por quê? Esse a é equivalente a ela. Nunca vi ela, o que é erro, né? Por isso que tiro ela e coloco a. Este aqui é um pronome oblíquo.
pronome oblíquo átono, né? Mas a menina, esse mais é a conjunção, já vimos ali em cima. O a é o que? Artigo? É, porque se eu tiro menina e coloco menino, mas o menino é, acompanha o substantivo aqui, então este a é um artigo. Menina aqui é um nome, substantivo, né? Viu a que chegara. Este que você vê lá em oração aditiva, é um pronome relativo. Chegar, né? Chegar aqui é do verbo chegar, é verbo. O viu aqui é do verbo ver, verbo, beleza. E esse a é o mais importante. Este a aqui é o quê? Artigo, preposição, Este a aqui é um pronome demonstrativo. Por quê? Mas a menina viu aquela. Este a é equivalente ao termo aquela. Por isso é um pronome demonstrativo. Interessante pra caramba ter essa noção aí. E por último aqui, fiz o certo. Eu fiz o quê? O certo. Esse o é artigo, tá? Fiz é o verbo fazer. O é artigo. Beleza. Certo é adjetivo? Não, porque o artigo o substantivou a palavra certo. Então aqui nós temos um substantivo, tá? Agora, mais certo, vizinho. Esse certo é adjetivo agora, né, Everton? Não é. Mas algum vizinho, esse certo traz uma ideia de algum. Então, certo agora é um pronome indefinido. Pronome indefinido. Mas certo vizinho estava certo. Se eu tiro o vizinho e coloco vizinha, mas certa vizinha estava certa. Qualificou, variou. Agora aqui sim, o certo é um ADJ de adjetivo. Entendeu que tudo depende do contexto, né? Por isso que o bizu é a essência, tá bom? Por que que eu fiz essa incursão aqui? Por quê? Interessante é sabermos, né? Isso daqui, por exemplo, a alternativa em que o termo destacado não pertence à classe gramatical dos demais é olhar normalmente é verbo. Olhar é verbo, mas aqui está como verbo olhar lento, está como substantivo. E lento é adjetivo porque qualifica o substantivo olhar. Ondas mansas. Ondas é um substantivo, em que mansas é adjetivo porque qualifica as ondas, ou caracteriza. Catedral imensa. Catedral é substantivo. Imensa é um adjetivo que qualifica ou caracteriza o substantivo catedral. Modesto silêncio. Silêncio é um substantivo. Qual o tipo desse silêncio? Modesto. Agora, o modesto qualifica o substantivo silêncio porque modesto é um ADJ de adjetivo. A que pertence à classe gramatical distinta das demais, sim, encontra-se na letra D, porque modesto é adjetivo, diferentemente de olhar, ondas e catedral, que são substantivos. Tudo bem? Gabarito letra D, questão de número 2. Show de bola, galera? E aqui algo que eu venho sempre batendo em nossas lives aí, CN versus ADJ-DN, ou seja, complemento nominal versus adjunta de nominal. É algo que se torna pedra no sapato de muitos, menos do nosso, porque a gente vai chegar ao topo. Bizu, complemento nominal é sempre um termo preposicionado que estará ligado a um nome, ou seja, ele estará ligado a um adjetivo, né? Se é complemento nominal, termo preposicionado ligado a um adjetivo ou advérbio ou a um substantivo abstrato. Substantivo abstrato. O adjunta de nominal, ele exige, né? Tem-se, na verdade, três formas para se encontrar o adjunta de nominal. A primeira é pelo napal, né? Já vimos isso aqui certa feita. A segunda, quando for, né, ligado a um substantivo concreto, tá? E a terceira é parecida com a do complemento nominal, ligado a um substantivo abstrato. O divisor de águas está aqui. Complemento nominal, quando ligado ao substantivo abstrato, ele vai trazer uma ideia de sofrer a ação. O adjunta de nominal, termo preposicionado ligado a substantivo abstrato, ele vai dar ideia de ação ou de posse. Vamos ver aqui na prática. Eu estava ciente da sua aprovação. Da sua aprovação é um termo preposicionado ligado à palavra ciente. Ciente é verbo ou nome? Nome. Qual é a classe gramatical de ciente? Adjetivo. Opa, termo preposicionado ligado a adjetivo, complemento nominal. Mesmo estando longe de você. De você é um termo preposicionado, ligado ao advérbio longe, porque longe é advérbio. Termo preposicionado ligado a advérbio, complemento nominal também.
Embaixo, o lápis da aluna tem necessidades de cuidados. O que tem necessidades de cuidados? Sujeito, o lápis da aluna. Núcleo do sujeito, lápis. Mas ele não quer nada disso, né? Ele quer da aluna, que é um termo preposicionado ligado a um substantivo. Esse substantivo é concreto, né? É. Então, da aluna é um adjunto adnominal. Tem necessidades de cuidados. De cuidados é um termo preposicionado ligado a substantivo abstrato. Agora, o cuidado. Necessita alguém que necessita de cuidado? Alguém necessita de cuidados. Sofre ação, termo preposicionado, ligado a substantivo abstrato. Sofrendo ação é complemento nominal. E tem um bizu também, hein? Verbo ter, mais substantivo abstrato, então é complemento nominal. Tem esse bizu também. Tá? E por último, para a escrita da turma. Da turma é um termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato escrita. Escrita que está como substantivo abstrato. A turma será escrita ou ela vai escrever? Ela vai escrever, da ideia de ação. Então, agora que nós temos da turma como um adjunto adnominal. E por que eu coloquei isso daqui? Porque a questão de número 3 exige essa noção. Vamos juntos? O que acontece? Nova regulação, obrigando o aumento do uso de energia de recursos renováveis, teria o apoio de 72%. O que nos interessa é o termo destacado aí, né? Porque ele quer, no segmento acima, os termos 1, 2 e 3 desempenham, respectivamente, ou seja, na ordem, função sintática de, e aí entra o confronto, complemento nominal versus adjunta de nominal. Vamos juntos? Do uso é um termo preposicionado ligado ao termo aumento. Aumento é verbo ou nome? Nome. Agora, o uso, o aumento do uso, o uso aumentou. Deu uma ideia de ação, né? O uso aumentou, ou o aumento é do uso. Ideia de ação ou de posse, adjunto adnominal, a. De energia, uso de energia é termo preposicionado ligado ao uso. Uso de energia, energia não é usada? Sofre ação, termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato. Sofrendo a ação, complemento nominal. Agora, o aumento do uso de recursos renováveis ligado à energia. Qual é o tipo dessa energia? É um tipo de energia de recursos renováveis. Tem um caráter adjetivo isso daqui. É uma locução adjetiva. É o tipo de energia. Energia eólica? Energia de recursos renováveis. É o tipo, tem um caráter adjetivo. Por isso aqui é um adjunto adnominal. Está no Napal, a gente já viu isso certa feita. Por isso, sequência adjunta de nominal, complemento nominal e adjunta de nominal, letra D. É o gabarito da questão de número 3. Ok? 4 coloca em confronto a adjunta de nominal versus predicativo do objeto. Interessante é saber. Como assim, Everton? Vamos juntos. A criança com fome não deixa seu amigo com fome. Qual é a função sintática dos termos destacados? Você vai fazer o quê? Primeiro, vai achar o verbo. Quem é que não deixa? A criança com fome, sujeito. Núcleo do sujeito, criança. Mas o que ele quer é com fome. Com fome aqui não é a mesma coisa que a criança faminta? É a mesma coisa. Criança faminta, né? E é uma locução adjetiva. Achei o núcleo do sujeito. O que sobrou é uma locução adjetiva está no napal. Então aqui, ó, adjunto, adnominal. Everton, você está falando em napal e não vê outra aula, não? O que que é napal? Napal é aquilo que pode ser representado por um numeral, artigo, pronome, adjetivo ou locução adjetiva. Isso aqui é uma locução adjetiva. Eu achei o núcleo do sujeito, que sobrou uma locução adjetiva, então é porque exerce a função sintática de adjunta de nominal. Tá bom? Agora, a criança com fome não deixa quem? Seu amigo com fome. Tudo isso, né? Tudo isso aqui deixa o quê? Seu amigo com fome é objeto direto? Não. Deixa quem? Seu amigo. Objeto direto está aqui. E vou explicar o porquê que isso aqui é objeto direto só. Com fome, deixa seu amigo faminto, né? Deixa seu amigo faminto. Ah, Everton, é adjunta de nominal, né? É um predicativo do objeto isso daqui. Tá? O estado, a qualidade do meu objeto direto. Como eu sei? O verbo deixar é um verbo transobjeto. Ele chama predicativo do objeto. Assim como tornar, encontrar, julgar, achar, proclamar, eleger, tá? Taxar, fazer. Eles são verbos transobjetos. Eles chamam predicativo do objeto.
bom? Aqui embaixo, todos estavam com fome, é predicativo do sujeito, né? Porque quem é que estavam com fome? Todos, sujeito. Estar é verbo de ligação, VL de verbo de ligação. E todos estavam famintos, né? É uma locução adjetiva também, função sintática de predicativo do sujeito. Agora, uma locução adjetiva exercendo a função sintática de predicativo do sujeito, por quê? Dá o estado do sujeito. E, por último, nós, sujeito oculto, chamamos quem? O nosso amigo, objeto direto, de que seu concorrente vai falar de líder, objeto indireto. E a gente aqui devereste. Nós chamamos quem? O nosso amigo, objeto direto. De quê? De líder. Dá o estado, a qualidade do objeto direto. De líder é predicativo do objeto. Chamar também é um verbo transobjeto. Ele chama predicativo do objeto. Tudo bem? Por quê? Aí, ó. Apesar disso, fizeram da região de Alcântara sua terra. O termo sublinhado no período acima se classifica como, vamos juntos, fizeram, sujeito indeterminado, né? Fizeram do quê? Da região de Alcântara. Tudo isso, objeto direto. Sua terra não dá o estado ou qualidade do objeto direto? Sim. Por isso que sua terra é um predicativo do objeto. E por isso o gabarito é letra D. Fazer é um verbo transobjeto. Ele chama predicativo do objeto. Beleza, galera? Conseguimos compreender? Esse é o bizu aí. Questão de número 4, tá? Antes de falarmos da quinta questão, vamos falar de algo aqui. Compramos os seguintes materiais, dois pontos: caneta, lápis, borracha e papéis. Aqui nós temos um aposto enumerativo, porque vieram os dois pontos e deu uma ideia de enumeração, citação, aposto enumerativo. Meu desejo é um só. Isso. Aqui nós temos uma oração substantiva positiva. Beleza. Everton, então vieram os dois pontos, marco aposto. Na maioria das vezes será aposto, mas nem sempre. Ainda assim, somos tratados como ETs, dois pontos. Só soubemos, pelos jornais, que a base de lançamento instalada em nosso lar pode servir de espaçoporto para turismo espacial. O segmento após os dois pontos, em relação ao trecho anterior, desempenha papel de letra A. Explicação é uma verdade? É. Porque, ainda assim, somos tratados como ETs, ou seja, só soubemos, esses dois pontos trazem uma ideia de explicação, um gabarito letra A. Enumeração poderia ser? Não. Enumeração ele vai dar um bizu. Uma palavra, por exemplo, um numeral, um seguinte, né? Ali não tem essa ideia de enumeração, né? Nem exemplificação, especificação, explicitação, né? Aqui traz uma ideia de explicação. E o bizu? Ainda assim, somos tratados como ETs, ou seja, isto é, opa, esse esses dois pontos, ele traz uma ideia de explicação. É algo que normalmente não cai, mas caiu agora. Isso é mais para você não ir de peito aberto e marcar dois pontos. Enumeração. Na maioria das vezes é. Mas aqui, por exemplo, não foi. Legal? Estudo matemática. Iana estuda literatura, mas no lugar do verbo, eu omiti, ainda lancei uma vírgula aqui, eu omiti. Eu estudo matemática. Iana estuda literatura. Eu omiti o verbo. Então, essa vírgula aqui ocorreu para o caso de zeugma. O que é zeugma? Quando eu apresento algo, em seguida eu vou ocultar. É o caso de zeugma. Nós estudamos, vírgula, eles brincaram. Aqui ocorreu uma vírgula devido à separação de orações coordenadas assindéticas. Só isso. Por que eu fiz essa incursão aqui? Porque, de certa forma, a questão aqui ela exige isso daí, essa visão. Nos Estados Unidos, 63% da diferença salarial de recém-formados é devido ao tipo de curso universitário. Na Itália, a diferença é de 51%. Ele omitiu a diferença salarial de recém-formados aqui agora, tá? Ele omitiu. No período acima, a segunda ocorrência de vírgula se justifica também por constituir a sequência uma expressão adverbial? Nada a ver. Por se tratar de zeugma, é verdade, ele omitiu a diferença salarial no segundo, né, na segunda oração. É um caso de zeugma, gabarito letra B. Não é para reunir segmentos com sujeitos diferentes, nada a ver. Indicar mudança de oração, nada a ver. Isolar elemento positivo, nada a ver. É mesmo devido ao que? Caso de zeugma, gabarito letra B, essa questão de número 6. Beleza? Legal até aqui? Vamos que a aprovação é nossa, hein? E vamos falar um pouquinho agora de oração subordinada.
Qual é o tipo da oração subordinada aqui? Vamos ver. Correu tanto que ficou exausto. Aqui é o T do Everton. Como assim? Apareceu tal, tão, tanto, tamanho que, T do Everton. Tal, tão, tanto, tamanho que vai trazer ideia de consequência, ou seja, é uma oração subordinada adverbial consecutiva. É o que aconteceu aqui. Oração subordinada adverbial consecutiva. Traz uma ideia de consequência consecutiva, tá bom? Tal, tão, tanto, tamanho que vai trazer essa ideia. Perguntou-me que matéria era aquela. Perguntou o que? Isso. Aqui agora, nós temos o que como uma conjunção integrante. Perguntou-me isso. Perguntou-me o que? Isso. Aqui é uma conjunção integrante. Sendo aqui, então, uma oração substantiva objetiva direta. A quem? A mim, o meu objeto indireto. Tá bom? E por que eu sei que esse aqui é a conjunção integrante? Porque eu não consigo trocar pelo qual. Perguntou-me qual matéria. Não, não consigo. Conjunção integrante, oração substantiva, objetiva direta. Por quê? Perguntou o quê? Isso. Ou seja, que matéria era aquela? Na última linha, a corrida que fiz. Opa, a corrida que fiz. E o aluno que eu treinei foram essenciais. A corrida a qual fiz, hein? Consigo trocar agora pelo qual. O qual ou a qual, tanto faz. A corrida a qual fiz. Opa, então se eu consigo trocar pelo qual, o que é pronome relativo? Se é pronome relativo, a oração não é substantiva, não. A oração ela é adjetiva. A corrida que fiz e o aluno, o qual treinei, consegui trocar pelo qual de novo. Então já sei que este que aqui é pronome relativo também. Se é pronome relativo, aqui também é uma oração adjetiva. Agora, essa oração adjetiva aqui, ela está com vírgula? Não. Então, ela é uma adjetiva restritiva. Agora, essa daqui é adjetiva? É, está isolada por vírgula, né? Então, é uma adjetiva explicativa. Isso é interessante saber porque a questão aqui vai pedir. A escavação também revelou o quê? Uma estrutura ornamentada, a qual se acredita, opa, eu consigo trocar esse aqui pelo o qual ou a qual. Então já sei que aqui é pronome relativo. Se é pronome relativo, essa oração aqui, ela é adjetiva restritiva. Ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Revelou uma estrutura ornamentada que se acredita ser uma fonte, a qual a estátua adornava. Opa, eu consigo trocar pelo qual de novo. E é pronome relativo também. Está isolada por vírgula. Vírgula aqui e aqui. Então, ela é uma adjetiva explicativa. Esse é o besouro. Acerca do certo, pode-se afirmar que as orações subordinadas adjetivas são de classificações diferentes? São, porque uma é adjetiva restritiva, outra é adjetiva explicativa. Não vou nem discutir, letra A, gabarito. B, as duas são subordinadas adjetivas, as duas orações subordinadas adjetivas são classificadas como explicativas? Não, a primeira é restritiva. As duas orações subordinadas adjetivas são classificadas como restritivas? Já vimos que não. A segunda é explicativa. Contém uma oração subordinada adverbial conformativa e duas adjetivas? Não. Só tem oração principal e oração adjetiva. Restritiva e explicativa, gabarito letra A. Legal? Atenção. Não sabemos se ele chegará. Se o concorrente vai marcar o que aqui? Oração substantiva, oração subordinada adverbial condicional. Por quê? Ele vê o se e já fala que é condição. Mas isso aqui traz ideia de condição? Aqui é uma conjunção integrante. Se é a conjunção integrante, já posso trocar essa oração pelo termo isso. Nós, sujeito oculto, não sabemos o que? Isso. Essa oração é objetiva direta, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Tá? Agora aqui, não se sabe se tudo acontecerá. Não se sabe o que, se tudo acontecerá. É condição? Traz ideia de condição? Uh-uh. Aqui também é uma conjunção integrante. Ih, Everton, é conjunção integrante. Então é uma outra objetiva direta, né? Só que não. Porque o primeiro se não se sabe o que. É um pronome apassivador. Se é pronome apassivador, essa oração aqui, ela é subjetiva. Por quê? Exerce função sintática de sujeito. Oração subordinada substantiva, subjetiva, é um sujeito oracional aqui.
tá? Se chove tanto assim, ficarei em casa. Eu ficarei em casa, oração principal. Já que chove tanto assim, se igual a já que, vai expressar uma ideia de causa. Se igual a já que. Então, a ideia aqui dessa oração subordinada adverbial, causal, ideia de causa, tá? Por último, se houver tempo, irei à festa. Irei à festa caso haja tempo, desde que haja tempo. Opa, então aqui agora sim é o clássico. Oração subordinada adverbial condicional, né? Então aqui, ó, bizu, saber isso aqui, ideia de condição, tá bom? Número 8, considere o seguinte excerto do texto. Se achar que não é bom, diga-o sem rebuço. Aí, diga-o sem rebuço, caso ache que não é bom. Se achar que não é bom, esse se é o clássico, né? Aqui, ele traz uma ideia de condição. Então, aqui ele quer o seguinte: o período acima é composto na ordem por uma oração subordinada adverbial condicional e aqui a OP de oração principal, né? Gabarito, então, letra C de casa. É, Beto, como é que eu vejo quem é a oração principal e quem não é? Tira uma oração, vou tirar aqui, e falar somente essa daqui, ó. Se achar que não é bom, e me calo. O sentido ficar completo? Não. Então, essa oração, ela é uma oração subordinada. Tá? Agora, se falar aquela lá, diga-o sem rebuço, o sentido não fecha? Fecha. Por isso, ela é uma oração principal. Tá bom? Beleza? 9. Considere o seguinte excerto do texto. Ir simplesmente ajudando a natureza. Assinale a alternativa que contém a palavra a, de mesma classe gramatical que o trecho acima. Pô, qual é a classe gramatical desse a aqui? Tira a natureza e coloca meio ambiente. Ir simplesmente ajudando o meio ambiente. Caramba, esse a varia, ele acompanha o substantivo, então ele é um artigo, tá? Letra A. Nada fazia supor que a moléstia, opa, volvesse. Tira a moléstia, coloca problema. Nada fazia supor que o problema, caramba, o O aqui pode entrar. O A é variável. Artigo. Nem discuto, gabarito letra A. E letra B? Não era de admirar que estivessem ambos a caminho. Esse A é preposição, hein? Ter como colocar as caminhos é prépio de preposição. Tinha jus o major a todos, a quem? A toda, a todo, a todas, não varia, é preposição também. Que bom vento o trouxe a Catumbi. Preposição também, termo invariável. Artigo mesmo, só na letra A, porque varia acompanha o nome, tá bom? Considere o seguinte excerto do texto. O major era aparentado com Cecília, a moça dos olhos azuis. Assinale a alternativa que contém a pontuação de razão equivalente ao trecho acima. Qual é o motivo da existência da vírgula em? O major era aparentado com Cecília. Que Cecília? A moça dos olhos azuis. A vírgula aqui ocorre porque separa um aposto explicativo, hein? Um aposto explicativo. Temos que achar uma opção em que a vírgula tenha sido empregada devido aqui a aposto explicativo, tá? A primeira era ser o major, vírgula. Em qualquer ocasião, um dos mais enfadonhos, sujeitos do tempo. Em qualquer ocasião é um adjunto adverbial de tempo. Então a vírgula aqui apareceu porque isolou um adjunto adverbial de tempo deslocado. Não é letral o gabarito. B. Era um voto seguro, em caso de necessidade. Em caso de necessidade, é um adjunto adverbial de causa deslocado. A vírgula é devido a isso. Um adjunto adverbial de causa deslocado. Não é o mesmo motivo denunciado. Eu irei mais tarde, se puder. Aqui é até uma vírgula facultativa, e ela separa uma oração subordinada adverbial condicional no fim do período. Então, o motivo não é o mesmo. Gabarito só pode ser letra B. Por quê? Companheiro de seu finado pai no exército, tinha jus o major a todos respeito. Opa! Companheiro de seu finado pai no exército era quem? O major, né? Aqui tem um aposto, traz uma ideia de aposto explicativo, gabarito, letra D de dado. Tudo bem, galera? E a de número 11? Ó, o major de novo aí. E Decã, 2023, considera o seguinte excerto do texto: tinha jus o major a todos os respeitos. Tinha jus o major a todos os respeitos. Assinale a alternativa que contém o mesmo tipo de pronome que o da oração acima. Qual o pronome que está ali? Todos, hein? Aqui todos. E todos é um pronome indefinido, né? Vamos ver o pronome da letra A. O serviço militar não foi remédio
o qual, aqui é pronome relativo, me curasse. E aqui é um pronome oblíquo átomo. Pronome oblíquo. Não é o gabarito. B. Duarte procurou desviar aquele cálice de amargura. Pronome demonstrativo. Também está fora. Esta circunstância, pronome demonstrativo, explicá-la-ia pronome oblíquo, isso aqui é um pronome oblíquo, átomo, explicá-la-ia o bacharel. Deu alguns passos. Aqui, ó, pronome indefinido aqui. Opa, aí, pronome indefinido. Deu alguns passos. Pronome indefinido, gabarito letra D, questão de número 11. Beleza, galera? Antes de falar da número 12, tudo que a gente vivendo aqui sempre teve um contexto. Essa agora não vai ter, porque já vimos, queira ou não queira, já vimos ali, tá bom? Só para a gente ficar cada vez mais ambientado. Aqui, considere o seguinte excerto do texto. Nada fazia. O que fazia supor? Nada, sujeito, tá? Esse nada aqui é um sujeito. Agora, nada fazia supor o quê? O qual molesta o vê-se. A gente não consegue trocar esse aqui pelo qual. Então já sabemos que esse aqui é a conjunção integrante. Se é a conjunção integrante, essa oração sublinhada é uma oração subordinada substantiva. Agora, nada, sujeito, fazia supor o quê? Isso. Um objeto direto. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Por isso que tem o valor de objeto direto e por isso que a letra A, o gabarito. Tá? Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Tá bom? Transposição das vozes verbais. Vamos falar aqui. Camila completou a obra. Quem completou a obra? Perguntei ao verbo e o verbo me deu. Camila, sujeito. Completou é verbo transitivo direto. Por quê? Completou o quê? A obra. Objeto direto. Camila não completou, dá uma ideia de ação, está na voz ativa. Se jogarmos para a voz passiva analítica, como é que vai ficar? Vou jogar para cá, tá bom? A obra, o que é objeto direto, vem para cá agora. A obra foi completada. Foi completada por Camila. Reparem, quem era objeto direto, né, virou um sujeito paciente. O verbo completou, que está no pretérito perfeito, veio com uma locução verbal, verbo ser, mais participo de completar. E quem era sujeito agente virou o quê? Um agente da passiva. Tá? Agente da passiva. E agora, se tivéssemos que transpor agora, Camila completaria a obra. Na letra A vai estar assim, ó. A obra foi completada por Camila. Só que não. Eu repito a mesma história. A obra, agora, completaria? Então foi não. Seria. Entendeu? Seria completada por Camila. Aqui é futuro do pretérito, Maria. Então, o nosso seria. E se fosse completará? Será completada. Entendeu? E se fosse Camila completava? Era completada. Entendeu? Ficar atento ao tempo verbal aqui. Tudo bem? Por quê? A questão de número 13 vai exigir isso daí. Considerando os aspectos da concordância verbal, indique a reescrita adequada de acordo com a norma padrão para o trecho. O texto inicial foi atualizado 71 vezes por repórteres e editores. O que foi atualizado? O texto inicial, sujeito paciente. Locução verbal foi atualizada. 71 vezes é só advérbio. Agora, por quem? Por repórteres e editores, agente da passiva. Jogando na voz ativa vai ficar o quê? Repórteres e editores atualizaram, porque o foi é pretérito perfeito, então repórteres e editores atualizaram. Repórteres e editores atualizaram, sem suspense, letra A, o gabarito, né? 71 vezes. Atualizam-se? Jogou um pronome passivador? Não, tem que jogar na voz ativa, tá fora a letra B. Voz passiva pronominal tá fora. Foram atualizadas? Nada a ver, né? Porque eu tenho que jogar na voz ativa. Então, aqui, ó, atualizaram. Não vem o verbo ser, tá? Foram atualizados. Tudo errado aqui. A perfeita mesma é a letra A, tá bom? 14ª questão. Como resultado, os potenciais benefícios da pesquisa genética, que inclui o diagnóstico precoce e tratamento de várias doenças,
podem não beneficiar as populações subrepresentadas. Ele quer que a gente marque a opção aqui em que emprego do hífen ou não esteja errado. Aqui está certo pra caramba, tá? Por quê? Prefixo terminado em sub ou sob, palavra propriamente dita iniciada por B, R ou H, lança-se hífen. Então, subbase, tá legal. Subhumano pode ser subhumano, lança-se hífen com H, mas pode ser subhumano também, é uma exceção, junta tudo. Então, aqui está certo. Subsistema, opa, prefixo terminou em sub. A palavra iniciou com R? Não. Iniciou com H? Não. Com B? Não. Com S é uma consoante distinta? Junta-se. Tá legal. Subaquático que não está legal. Subaquático era para estar tudo junto, não era para ver esse hífen aqui. Incorreto, tudo está certo, menos a letra D. Uma questãozinha de hífen barra ortografia para a gente fazer. Beleza, galera? Bom, eu espero ter ajudado, né? Vamos que vamos, rumo ao topo. E é isso daí. Contem comigo e até a próxima.